O Renascimento é um período que se estende aproximadamente do século XIV ao século XVI e foi uma era de profunda transformação cultural, artística e intelectual na Europa. Longe de ser um movimento filosófico homogêneo, ele se caracterizou por uma rica tapeçaria de ideias que, embora diversas, compartilhavam um espírito comum, o humanismo. Este movimento enfatizava a dignidade e o potencial de realizações do ser humano, deslocando o foco teocêntrico da Idade Média para uma perspectiva mais antropocêntrica. Os filósofos renascentistas buscavam uma filosofia prática relevante para a vida cívica e moral, distanciando-se da escolástica medieval e revalorizando o saber clássico. Vamos explorar alguns dos principais filósofos desse período, suas linhas de pensamento e suas obras mais influentes. Mas antes, se inscreva no canal Semanário do Pensamento e ajude a filosofia e o pensamento crítico a chegarem a mais gente na rede. Os principais pensadores renascentistas. Marsilio Ficino viveu entre 1433 e 1499. Era um humanista platônico. Marsilio Ficino foi uma figura central no Renascimento florentino e um dos principais arquitetos do neoplatonismo renascentista. Liderou a Academia Platônica de Florença, financiada pela família Médici. Dedicou sua vida a traduzir e comentar as obras completas de Platão e de Plotino, tornando-as novamente acessíveis ao Ocidente latino após séculos de obscuridade. Ficino buscou harmonizar o platonismo com o cristianismo. Ele defendia a imortalidade da alma e a dignidade humana como um ser intermediário entre o material e o divino, capaz de ascender à contemplação de Deus. Para ele, o amor era a força motriz do universo, ligando todas as coisas em uma cadeia de seres. Sua filosofia era profundamente otimista quanto à capacidade humana de perfeição e união com o divino. Suas principais obras foram Teologia Platônica de Immortalitate Animorum, ou Teologia Platônica sobre a Imortalidade das Almas, sua obra-prima, onde articula a síntese de Platão e o cristianismo e defende a imortalidade da alma através de argumentos filosóficos e teológicos. De Amore, ou Sobre o Amor, um influente comentário sobre o Banquete de Platão, que popularizou o conceito de amor platônico como uma afeição espiritual e intelectiva. Giovanni Pico della Mirandola, que viveu entre 1463 e 1494, considerado o símbolo da dignidade humana, foi discípulo de Ficino e um prodígio intelectual. Pico della Mirandola é frequentemente considerada a figura mais emblemática do humanismo renascentista. Sua breve, mas intensa vida foi marcada por uma busca incessante pelo conhecimento universal e pela unidade da verdade. A filosofia de Pico era caracterizada por um profundo sincretismo, buscando verdades em todas as tradições filosóficas e religiosas, grega, judaica, árabe, egípcia e cristã, na crença de que todas elas continham fragmentos de uma verdade divina unificada. Sua ideia central era a da extraordinária dignidade do homem, não por uma posição fixa na hierarquia cósmica, mas por sua capacidade ilimitada de autodeterminação. O homem, para Pico, é um camaleão, capaz de ascender aos anjos ou descer aos brutos, dependendo de suas próprias escolhas e livre-arbítrio. Sua principal obra foi Oratio de Omnis Dignitate, Oração sobre a Dignidade do Homem, considerada o manifesto do Renascimento. Esta obra proclama a liberdade humana, a capacidade de moldar o próprio destino e a posição central do homem no universo. Nicolau Maquiavel, que viveu entre 1469 e 1527, é o realista político. Maquiavel é uma figura singular cujo pensamento político marcou uma ruptura radical com a tradição filosófica anterior, que idealizava o governante e a governança. Ele observou a política com um olhar cru e pragmático, focado em como o poder é realmente adquirido, mantido e exercido. Maquiavel separou a ética da política, argumentando que um governante eficaz, o príncipe, deveria estar preparado para agir de forma imoral se necessário,
para garantir a estabilidade e a segurança do Estado. Ele não discutia como os governantes deveriam ser, mas como eles efetivamente agiam para manter o poder. O maquiavelismo tornou-se sinônimo de astúcia e pragmatismo político, e sua análise da virtude, a capacidade de ação e adaptação e da fortuna, no caso circunstâncias e sorte, se tornou fundamental. As principais obras são O Príncipe em português, um tratado conciso sobre a aquisição e manutenção do poder principesco que analisa a natureza humana e a dinâmica do poder sem considerações morais tradicionais, baseando-se na experiência e na história, e De Corsi sopra la prima década de Tito Livio. Em português, Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que é uma análise mais aprofundada da República Romana e uma defesa dos regimes republicanos, revelando a complexidade e a amplitude do seu pensamento político. Erasmo de Roterdã, que viveu entre 1466 e 1536, era um humanista cristão e reformador. Erasmo foi o mais influente dos humanistas cristãos, um erudito notável que defendia uma reforma da Igreja e da sociedade através do retorno às fontes bíblicas, bem como aos escritos dos padres da Igreja, ou pais da Igreja, bem como a uma piedade interior e moral, em oposição às formalidades e à corrupção que via na Igreja Católica daquele período. Erasmo criticava a escolástica por sua complexidade estéril e defendia a educação como meio de promover a moralidade, a paz e a compreensão religiosa. Sua filosofia era caracterizada pela tolerância, pelo pacifismo e pela fé na capacidade humana de melhoria através da razão e da erudição. Ele buscava uma filosofia de Cristo, simples e acessível, focada na vida e nos ensinamentos de Jesus. Suas principais obras foram Moria Economium, ou Elogio da Loucura em português. É uma sátira mordaz da sociedade, da igreja e das fraquezas humanas, apresentada como um monólogo da própria loucura, que expõe as hipocrisias e absurdos da época. Novum Instrumentum Omni, o Novo Instrumento em português. Sua edição crítica do Novo Testamento, em grego, com tradução latina, que se tornou fundamental para os estudos bíblicos e influenciou profundamente a Reforma Protestante, ao permitir um acesso mais direto aos textos originais. Michel de Montaigne, que viveu entre 1533 e 1592, é o pai do ensaio e do ceticismo renascentista. Montaigne é uma figura de transição, marcando o fim do Renascimento e o início de uma nova abordagem filosófica. Ele é amplamente reconhecido como criador do gênero literário e filosófico conhecido como ensaio. O método filosófico de Montaigne era a autoanálise e a observação da condição humana através de suas próprias experiências e pensamentos, sem a pretensão de construir um sistema filosófico definitivo. Seu ceticismo expresso na pergunta "o que sei eu?" levava-o a duvidar de verdades absolutas e a valorizar a tolerância, a relatividade das culturas e a busca por uma sabedoria prática e pessoal. Ele defendia uma vida em conformidade com a natureza e uma aceitação das imperfeições e ambiguidades humanas. Sua principal obra foi Essays, ou Ensaios em português, uma coleção monumental de reflexões pessoais sobre uma vasta gama de temas, da amizade à educação, da morte à política, da filosofia à vida cotidiana, que revelam uma profunda introspecção, uma perspectiva cética e uma sensibilidade humanista. Em suma, a filosofia renascentista, com sua notável diversidade e originalidade, foi crucial para pavimentar o caminho na direção da modernidade. Ela resgatou a antiguidade clássica não como dogma, mas como fonte de inspiração para repensar o homem e o mundo. Do humanismo otimista de Pico à política pragmática de Maquiavel, passando pela crítica cristã de Erasmo e pelo ceticismo introspectivo de Montaigne. Esses pensadores desafiaram os paradigmas medievais e lançaram as bases para a revolução científica e a filosofia iluminista, legando-nos uma nova compreensão da liberdade, da dignidade e das complexidades da condição humana. E você, o que acha do período renascentista? Se gostou do vídeo, deixa o like.
e se inscreva no canal Semanário do Pensamento para ajudar a filosofia a alcançar mais gente na rede. Ative o sininho para saber quando o novo vídeo estiver disponível. Muito obrigado. Valeu!